Em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21, está escrito assim: o homem faz muitos planos, mas quem realiza é o Senhor Deus. Quando eu me deparei com esta palavra, eu achei muito interessante, porque por vezes eu já vi pessoas me dando ideias, conversando próximo de mim, falando que já não sonha mais, que não compensa sonhar mais, que não adianta sonhar mais, que não tem paciência para sonhar mais. Então, quando eu me deparei com esta palavra, o que eu entendi? Que o nosso Senhor Jesus, Ele nos garante o sonho. Ele nos aguça, Ele nos dá o direito de sonhar. Mas por vezes, a gente perde esse desejo de sonhar. Porque aquele é promessa. A gente pode sonhar à vontade. Mas quem vai cumprir aquilo e da maneira que Ele quer é o Senhor Jesus. Então, para você que às vezes hoje já não sonha mais, olha que palavra interessante. Olha que desafio nós temos pela frente. Esse desejo de sonhar. Olha, o que nos impulsiona à frente é os sonhos. O que nos mantém de pé, primeiro Deus, lógico, sem dúvida, mas são sonhos para o futuro. É prazeroso quando a gente está trabalhando e vem aquele sonho, aquele desejo de conquistar, de alcançar, de chegar, de comprar, de melhorar. Tudo isso faz parte do sonho. Mas às vezes eu e você já não está sonhando mais. Esses dias atrás eu tive o desprazer de ouvir de uma pessoa próximo de mim. Ela se remeteu a falar para mim que não estava mais sonhando. Já não compensava mais sonhar, não dava tempo. E aí eu fui e perguntei para essa pessoa, mas por quê? Como que você chegou nesse ponto? E aí essa pessoa foi relatar para mim que já não tem paciência mais, que já cansou de esperar, que não adianta, tudo que ela planejou deu errado. E aí eu fui procurar entender essa pessoa. Eu fui procurar pegar essa lacuna que estava sobre a vida dessa pessoa e fui tentar entender o porquê disso. E eu descobri que todos nós temos essa fase. Tem essa fase de falar, olha, chega, não compensa mais sonhar. Deixa para lá. E aí, o que eu pude observar essa pessoa, que ela está desmotivada, cabisbaixo, porque o que nos mantém de pé são os sonhos. O sonho de alcançar, de melhorar, é muito bom, é muito gostoso quando a gente se atenta para isso. E aí quando você vai na palavra, o Senhor Jesus nos garante isso. Olha, vocês podem sonhar, devem sonhar. Mas eu quero deixar bem claro, eu quero que vocês não esqueçam. Quem vai realizar esses sonhos é Deus. É Deus que vai realizar esse sonho. E aí se eu te falar que nós temos a obrigação de sonhar. Por que nós temos a obrigação de sonhar? Porque quando nós sonhamos, nós pode tanto beneficiar nós mesmos, quanto outras pessoas que estão ao nosso redor, ou outras pessoas que a gente nem conhece. Você sabia disso? O sonho tem esse poder. O sonho tem o poder de beneficiar pessoas que você nem imagina. Quantas pessoas serão beneficiadas com isso? Olha, eu vou dar um exemplo do que eu vivi agora há poucos dias, em torno de uns 30 dias. Eu tenho um amigo e ele, sempre quando nós sai para pedalar, é um momento que nós temos de conversar, de nos aconselhar, de falarmos do futuro. Gente, não é só pedalar, não é só sair para pedalar, tem algo mais envolvido nisso.
É muito gostoso. Até deixo aqui esse, esse conselho para você. Se você nunca fez isso, pega uma bicicleta, sai aí meio que sem rumo, numa tarde de sábado, de domingo ou pela manhã cedo, e aí você vai descobrir o tanto que é gostoso fazer isso. Traz uma conexão diferente, ainda mais se você tiver com uma companhia boa ao seu lado, um amigo, um parente, enfim. Nós saímos para pedalar e aí ele, em uma dessas vezes que saímos para pedalar, ele sempre falou assim: Fernando, eu tenho um sonho de fazer um galpão. Eu tenho um sonho de construir um galpão bem grande, porque minha demanda está crescendo. Ele mexe com um determinado produto e aonde ele está pequeno o espaço. E vinha com 3, 4 anos atrás ele falando nisso. E aí o certo é que ele comprou uma casa, né? Comprou um lote com uma casa, né? Uma casa só no lote. E agora recente ele resolveu derrubar essa casa. Ô Fernando, já fiz o projeto, vou jogar aquela casa no chão e vou fazer um galpão grande. Porque lá vai caber meus materiais e eu vou poder empregar pessoas. Falei, que bom, cara, muito bom, top demais. O certo é que eu fui lá, fiz um orçamento para ele. Ele me convidou para fazer um orçamento, porque é na minha área, né? Eu mexo com construção civil. E lá eu fiz esse orçamento para ele. A gente combinou. E aí ele me deu essa oportunidade de construir esse galpão para ele. Um belo dia, eu cheguei lá com 5 colaboradores. E dentre esses 5, tinha 2 irmãos dele lá trabalhando nos serviços à parte lá para ele. E aí eu já estava com as paredes altas, né, numa determinada parte. E eu de cima daquele andaime olhando, meus 4 colaboradores lá, 4 era 5 trabalhando lá embaixo, os 2 irmãos dele ali também trabalhando, e aí o Espírito Santo de Deus me mostrou uma coisa que eu não tinha parado para pensar ainda. Bate certinho com esta palavra que eu li aqui em Provérbios 19, 21. Certinho. O que aconteceu? Eu olhando para aquelas pessoas trabalhando ali, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, olha a importância de um sonho. Por causa de um sonho, de uma pessoa, quantas pessoas não estão sendo beneficiadas com esse sonho? Inclusive você. E aí eu não tinha parado para pensar nisso. Olha o quanto nós precisamos sonhar. Através do seu sonho, você pode alcançar vidas inimagináveis. Quantidade de pessoas serão alcançadas pelo seu sonho. Então estava ali eu, mais 4 colaboradores e os 2 irmãos dele, sendo beneficiado diretamente pelo um sonho de uma pessoa. Então, eu te convido, através desse vídeo, desta palavra, volta a sonhar. Coloca seus sonhos na presença do Senhor. Esse amigo, ele sonhou num determinado tempo e chegou o tempo certo, ele colocou esse sonho em prática. Ele vem apresentando para o Senhor Jesus de 4, 5 anos. E agora recente, nós chegamos na conclusão desse galpão. Eu fiquei feliz, ele também. E eu quero abrir um parênteses aqui. Gente, não é porque você mexe numa determinada área que o seu amigo, o seu parente, é preciso fazer com você aquele serviço. Você entende? Eu demorei a entender isso. Eu já sofri muito com isso. Hoje, graças a Deus, Deus me deu um novo entendimento. Há certas pessoas que me chamam para fazer um orçamento dentro da minha área, é a primeira coisa que eu falo para eles. Olha, fulano, você tem todo o direito e dever de fazer outro orçamento com outro profissional. Por quê? Não tem só eu de profissional. Às vezes o meu preço não vai ficar bom para você. Às vezes você traz um outro profissional tão bom quanto eu, ou melhor, e o preço vai ficar bom para você. Faça com ele. Nossa amizade continua a mesma. Tem muita gente sofrendo com isso, estragando seu emocional por causa de uma coisa tão simples, gente, de resolver. Graças a Deus, Deus me curou disso. Uma certa vez, eu fiz um orçamento para o irmão da igreja, e aí eu não fechei o serviço com ele, e eu vi que ele ficou indiferente comigo. Já não me cumprimentava mais com aquela alegria, eu percebi que ele estava fugindo de mim. Eu falei, gente, será que esse irmão está confundindo as coisas? Eu preciso chegar nele. E eu tive a sabedoria de chamar ele no particular
E ali eu fui conversar com ele. Eu falei, meu irmão, você está preocupado é porque você não passou o serviço para mim? Seja sincero. Ele falou assim, irmão Fernando, eu vou ser sincero. Eu tô com vergonha de você, porque eu fiz com outro profissional. E ali eu aconselhei ele, falei, rapaz, eu sou curado disso, irmão. Deixa isso para lá, você está no seu direito. Você está no seu direito de fazer outro orçamento. Quieta com isso, rapaz. Eu estou feliz, eu quero que você fique feliz. E ali eu vi que ele descansou no Senhor, por causa de uma palavra, por causa de um entendimento. Então, deixa disso. Não implica com isso não. Tira isso do seu coração. Porque é seu amigo, é seu parente. Ah, não fez comigo. Ah, ciclano não fez comigo. Olha, o que eu aprendi, que o que é para mim fazer, o que Deus reservou para você fazer, outro não vai fazer. Outro não vai tomar a sua oportunidade. Amém? Então quando você entende isso, tudo fica mais fácil. Hoje eu lido com isso com a maior tranquilidade do mundo. Hoje mesmo, nesse dia de hoje, eu fui fazer um orçamento para uma determinada pessoa. Essa pessoa é muito conhecida, fui muito bem indicado, mas lá eu falei para ele, você pode fazer outros orçamentos, meu irmão. Fica à vontade, é direito seu. Ele, uai rapaz, é mesmo? É, você tem todo o direito. Então, pessoal, esta palavra que eu quero deixar para vocês. Vamos sonhar, vamos colocar na presença do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que tudo tem um tempo. Eu venho falando aqui vídeo após vídeo. Deus trabalha com tempo. Quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. Quantos sonhos eu não tive, coloquei na presença do Senhor, não desisti deles. Muitos eu já alcancei e outros não sei nem quando vou alcançar. Mas nem por isso deixei de sonhar. Nem por isso deixei de lutar. É dever nosso. Enquanto tivermos vida, nós precisamos sonhar. Porque o sonho, ele passa por cima de muitas dificuldades. Por causa de um sonho, você deixa muita coisa, muitas palavras negativas para trás. Porque o seu desejo, a sua responsabilidade por aquele sonho está à frente. Está à frente de muitos desprazeres, está à frente de muitas frustrações. Passa por cima de tudo isso, porque você tem um sonho lá na frente. Você já determinou aonde quer chegar. E eu falo para vocês, quando esse sonho está alinhado com o propósito de Deus, as coisas mudam de lugar. O tempo muda para te beneficiar. Eu sou exemplo disso. Quantas pessoas eu não tenho visto ao meu lado, pessoas pertinho de mim, sonhou, alinhou com o objetivo do Senhor Jesus e de repente o negócio se concretizou. Esse amigo meu é exemplo disso. Ele não sonhou para benefício próprio. Porque você sabia que quando você sonha para benefício próprio, nem sempre dá certo? Porque nosso Deus é um Deus de multiplicação. Ele quer que nós multiplica nossas bênçãos e alcança pessoas. Deus é um Deus de multiplicação. Então quando você sonha, pensando em agrupar pessoas, atingir pessoas, beneficiar pessoas, as coisas começam a dar certo. Se você está andando, sonhando individualmente, para com isso. Eu já tive esse tempo de sonhar individual, só para mim. Eu quero é assim, é para mim fazer assim. E aí eu vi que as coisas não eram do jeito que eu pensava. Comecei a ir para a palavra e logo eu encontrei resposta. Deus é um Deus de multiplicação. Então, um conselho que eu deixo para você através desse vídeo, para você que vai chegar no final desse vídeo, que esta palavra te alcança, que esta palavra traz um renovo para você, da parte de Deus, porque nós precisamos sonhar. Você já pensou? Um simples sonho seu, amanhã pode beneficiar várias e várias famílias, através de um sonho. Quantas pessoas você não conhece? Comenta aqui, deixa nos comentários. É de suma importância o seu comentário. Vai beneficiar pessoas através do seu comentário. Você conhece pessoas que um dia sonhou, colocou em prática e hoje beneficia milhares e milhares de pessoas. É assim, as coisas de Deus têm que se multiplicar. Então quando você alinha seus desejos e sonhos com o do Senhor, com o propósito dele, aí as coisas começam a clarear.
As coisas começam a te dar sinal para que rumo está indo. Pensa nisso. Se você nunca pensou nisso, começa a pensar nisso. Se organiza. Tenha bom ânimo. A palavra está escrita em várias vezes para nós termos bom ânimo. Porque nós precisamos de bom ânimo para poder sonhar. É o sonho que nos mantém de pé. É o sonho que nos alimenta para que a disposição venha estar conosco. Que esta palavra venha trazer benefício a você. Que esta palavra venha trazer benefício aos seus negócios. E que a partir daqui, se você não sonhava mais, se você deixou de sonhar, você vai passar a sonhar em nome de Jesus. Porque é isso que Ele quer na minha vida e na sua vida. Um grande abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.